Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Novo episódio do Teatro, nova conversa à roda do teatro e das pessoas que o fazem. Nesta quinzena com a Zia Soares, atriz, encenadora, fundadora da companhia Teatro Griot, que até há muito pouco tempo também dirigiu. Este ano, aliás, nestes dias em que estamos a gravar esta conversa, a Zia é parte do movimento Odisseia Nacional, do Dona Maria II, com um espetáculo já estreado em Alcanena, chamado Pérola Sem Rapariga, criado em colaboração com a Jaimília Pereira de Almeida, que escreveu o texto. Olá, Zia, e obrigada por vires. Olá, Mariana. Ao podcast do Dona Maria II. Depois da estreia, a tensão nervosa acumulada cai a pique, ou antes pelo contrário? Não cai logo a pique. Ela fica assim a pairar durante um tempo e depois, quando começamos a baixar e aquela adrenalina a desaparecer, o corpo começa a ceder, o cansaço começa a aparecer, mas ao mesmo tempo também entramos ali num estado de acalmia, que também é interessante, sim. Mas aqueles dias que antecedem a estreia, é curioso, quando chegamos a Alcanena, nos 2 dias anteriores, acho que a energia começa a alterar-se, a energia das pessoas. E, sobretudo, no dia da própria estreia, nós fomos para o teatro várias horas mais cedo e eu comentava, não só com as atrizes, mas também com a Neza Trovoada, que há um silêncio muito específico no dia da estreia. Há um silêncio muito diferente e que é pesado, consegue-se tocar. O silêncio de cada um consigo e com os seus fantasmas particulares. Sim, com os fantasmas, com os medos, com as ansiedades. É muito interessante isso. Pérola Sem Rapariga é um espetáculo para 2 intérpretes, a Filipa Bossuet e a Sara Fonseca da Graça. A premissa ou a partida para este espetáculo não foi propriamente receber um texto da Jaimília e começar a pensar teatro a partir daí. Foi uma coisa muito conjunta logo de princípio. Sim, conjunta e distante ao mesmo tempo. Porque não se conheciam propriamente. Não nos conhecíamos. Eu conhecia, obviamente, várias obras da Jaimília e gostava muito do trabalho dela. E ela conheceu o meu trabalho e há um dia que ela me escreve um e-mail a dizer: olha, eu sou Jaimília Pereira de Almeida, sou escritora, manda-me uma biografia. E eu a apresentar-se como se ela fosse altamente desconhecida. Gosto muito do teu trabalho, gostava de conversar um bocadinho contigo. E foi muito engraçado. A partir daí começamos a ter várias conversas ao telefone e fomos percebendo que poderia haver a possibilidade de construir um projeto juntas. E andamos ali às voltas com o que poderia ser, até que achamos, claro, vamos fazer um espetáculo de teatro, mas como? Qual? E ela começa a falar-me do livro de Robin Coste-Lewis e também do arquivo do Alberto Henschel, Um fotógrafo. Um fotógrafo alemão. Robin Coste-Lewis é uma escritora norte-americana, que eram obras que ela tinha estado em contacto com, que já tinha investigado e que achava que poderia ser interessante ser estas 2 obras os pontos de partida para a criação de um espetáculo. E então surge a ideia de fazermos um trabalho um bocadinho mais arriscado, em que ela não escreveria um texto à partida, mas que ela pudesse escrevê-lo a partir dos próprios ensaios. Ela teria de estar presente durante algum tempo nos ensaios, traria no primeiro dia uma cena escrita e a partir daí tudo o resto acontecia. Puxaste-lhe um bocadinho o tapete. Puxei-lhe um bocadinho o tapete e ela adorou, portanto. Sendo que, depois quando comecei a pensar um bocadinho mais sobre isso, comecei a ficar um pouco assustada, porque pensei, bem, espera aí, tu não conheces propriamente a Jaimília, o que é que tu vais fazer com isto? Mas pronto, isto foi ficando lá para trás até chegarmos à Tobis, para iniciarmos os ensaios, e ela lá aparece com a primeira cena, e aparecem as 2 atrizes, sendo que uma não é propriamente atriz. Então havia assim uma conjugação de coisas que eu depois comecei a ficar um bocadinho a pensar, não, acho que deste aqui um passinho um bocado estranho. Saíste preocupada desse primeiro dia de ensaio? Não, pelo contrário, saí super entusiasmada. Isto foram os dias que antecederam o início dos ensaios, porque eu pensava, tenho que planear as coisas, mas depois não tinha nada para planear, não tinha absolutamente nada. Tinha pessoas
com quem ia trabalhar, mais nada. Nem sequer li o livro de Robin Cost Lewis. Não sei se algum dia eu vou ler. Tenho o livro, mas também na altura disse logo à Jamie, olha, não vou ler o livro, porque quero de facto que isto parta quase de um zero, não é? A imagem, não é todo o arquivo do Ansel que discutimos, mas sobretudo uma imagem muito específica de uma mulher que só se consegue ver um brinco e uma orelha, e essa imagem sim era a única coisa à qual eu me agarrei durante muito tempo, e essa imagem foi de facto uma obsessão para mim, para o início do espetáculo. A tal pérola sem rapariga. Eu tardei muito a decidir o elenco. Eu acho que contactei a Filipa e a Sara talvez 1 mês e meio antes do início dos ensaios. Portanto, porque andei também às voltas, porque disse, como é que eu vou escolher um elenco se eu não sei para o que é, não é? E a partir desta imagem, desta fotografia do Ansel, eu vou dar com a Filipa Bossuet, e achei que ela poderia ser, dentro desta imagem, a Filipa era a imagem que poderia existir no espetáculo. E depois a Sara Fonseca da Graça, porque a Sara, para além de ter formação de atriz, de conservatório, ela também é artista visual, assim como a Filipa Bossuet. Então achei que poderia ser uma boa conjugação, pensando que também eu já tinha convidado o Quilonge Quienda para construir as obras que a Neuza iria implantar na cena. Já tinhas várias pessoas, sim, eu tinha um universo pessoas, de pessoas sim, que querias chamar sim. para aqui. Mas fala-me desse dia 1 dos ensaios, em que chegaram sem nada, ou em que chegaram com uma cena escrita. Sim. Que cena era essa e como é que correu? Não chegamos com a cena. A Jamília chegou com a cena. Ela chegou, pediu para se fazer umas cópias, entregou-nos as cópias, sentamos na mesa e fomos ler a cena. Sendo que, quando começamos a ler, peço para elas lerem, eu própria não sabia o que é, e disse, olha, vão lendo, uma página cada uma e tal, eram, não sei, talvez 3, 4, não me recordo. Sendo que, eu não sei, 75% talvez ou mais, era ha 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 ha. Riso. Riso, só. Ha 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 ha. E as atrizes a lerem, então aquilo foi muito engraçado ao mesmo tempo e estranho, porque estávamos ali as 4, de volta daquilo, e as atrizes a lerem, diziam umas frases e depois durante uma página inteira, e a Jamília ria-se imenso. E eu ria-me toda aquela situação. Então foi um início assim de riso total. Éramos nós a rir, elas começavam a dizer uma frase, desatavam a rir porque estavam no texto, mas depois também porque achavam toda a situação altamente estranha e cómica e trágica. E pronto, então foi um primeiro dia muito, muito interessante. Divertido, pelo menos. Muito divertido. Isso é curioso, o riso, que é uma palavra que depois continua a ser importante no espetáculo, para além desse primeiro dia de ensaios. No palco estão duas raparigas, 2 corpos que se defrontam, quase como há qualquer coisa de combate, não é? Ou do dispositivo do ringue ali no espetáculo. E há isso, não é? O riso, uma coisa muito presente. Ouvem-se risos, ouvem-se frases com riso. Nasci para rir, a mulher não ri. Ouvem-se muitas destas frases. E o riso pode ser de muitas formas, não é? Pode ser perverso, nervoso, desbragado, violento. Não é necessariamente, ou quase nunca, é uma coisa de alegria, simplesmente, só. Ora, isto é tanto mais interessante quanto pensamos que o teu espetáculo, um dos teus espetáculos anteriores, ou recentes, se chamou O Riso dos Necrófagos. Foi uma coincidência isto de te vir outra vez o riso parar às mãos? Andas interessada no fenómeno do riso? Que sim. Parece que sim. Sim, acho que deve ter sido uma coincidência, se é que as coincidências existem, mas acho que as coisas e a vida se vai arrumando também, muitas vezes, da forma como nós também nos colocamos perante ela. E, portanto, acho que esta ideia de riso é, de facto, uma ideia que me vai perseguindo o tempo todo, não é? E aqui, quando aparece este riso, que no primeiro dia de espetáculos, é muito interessante porque eu vinha só com a obsessão daquela imagem, a obsessão de olhar para aquela imagem e o que ela me dizia. E essa foi de facto
o meu primeiro ponto para este espetáculo, ainda antes de me reunir com as pessoas, com a própria Jamila nesse primeiro dia e com as atrizes, era esta opção de olhar para aquela imagem, olhar para aquela mulher, encontrar aquela mulher que não está no retrato e simultaneamente talvez também me encontrar nessa possibilidade de ser vista, de ser olhada e de me colocar constantemente para ser olhada, porque uma boa parte da minha vida é exatamente isso, não é? É disponibilizar-me para ser vista, para ser olhada. E simultaneamente também, pelo caminho, disponibilizar-me para olhar para quem me está a olhar. E isso era de facto já uma certa obsessão antes do primeiro dia de ensaios. Estás a falar especificamente da natureza do trabalho de atriz? De ser vista? Sim. Há de facto esta disponibilidade, não é? Nós passamos horas Uma inteiras... disponibilidade e um desejo, não é? Porque o ator está ali para ser visto. Quer ser visto. Mesmo que muitas vezes tente contrariar esse desejo, não é? É muito contraditório isto, porque deseja-se, disponibiliza-se, mas simultaneamente também se foge e se tem muito medo dessa conjugação do verbo olhar. E quando se soma esta obsessão do olhar com a obsessão do riso, porque isto também é um ensaio do riso, que é contínuo, acho eu, a partir desse espetáculo que referiste há pouco tempo, e aqui levada a um extremo e a um histriónico que eu ainda não tinha chegado, estão encontrados aqui os pontos fundamentais onde o espetáculo acabou por assentar. O riso como gesto do corpo, ou como gesto coreográfico, é muito elástico, pelo menos. Sim. Quiseste esticá-lo para vários sítios, naquilo que pediste às atrizes para fazer. Sim, passamos muito tempo a rir, a fazer este ensaio mesmo do riso, e que a própria Jamila, logo nas primeiras páginas que ela traz, há de facto este contínuo interminável, mas que depois, quando ele começa a terminar, ele mistura-se com um choro. E isso acontece-nos muitas vezes, não é? Quando estamos a rir, a bandeiras despregadas, como se diz, muitas vezes em simultâneo começam a cair-nos lágrimas, porque é um reflexo do próprio riso, não é? Muitas vezes, lembro-me às vezes dos meus filhos, quando eram pequeninos, eles passarem de uma situação de choro, por exemplo, tremendo, e depois de repente começarem a rir-se imenso, em bebés ainda muito pequeninos, não é? Então parece que uma coisa... E vice-versa. Transições. Exatamente. Uma coisa está muito ligada à outra, não é? E tentámos encontrar os pontos onde um deriva para o outro. E este espetáculo realmente foi muito trabalhado, até a um ponto muito, muito exaustivo, nessa busca desse lugar em que o riso e o choro deixam de ser contraditórios, passam a ser a mesma coisa e depois se transformam numa coisa que não é uma nem a outra. É um trabalho também muito afinado sobre o corpo como coisa que se controla, mas também que se descontrola com facilidade. Em alguns momentos é isso, os corpos parecem descontrolados. Sim. Isso é sempre ilusão, ou seja, o descontrolo num ator é sempre uma ilusão de descontrolo, ou é sempre um inimigo, ou é bom que o ator consiga perder mão de si próprio, de certa maneira? Tem essa possibilidade? Sim, eu acho que essa possibilidade está lá, é inerente ao próprio risco que é estar num palco, não é? Mas o meu trabalho é muito lúcido e é muito objetivo. Não se trabalha nunca a partir do descontrole de nada, pelo contrário. Trabalha-se matematicamente, cirurgicamente, em cada movimento, cada gesto, cada olhar, cada palavra, cada sílaba, cada letra. É trabalhado obsessivamente num lugar de extrema lucidez. Aliás, eu acredito mesmo que só essa extrema lucidez nos dá a possibilidade depois de nos descontrolarmos. E quando esse descontrolo aparece, eu acho que é quando nós conseguimos atingir um lugar de sublime, mas não porque o descontrolo veio, porque eu pensei no descontrolo, mas porque ele veio de um sítio de extrema lucidez. Também costumo dizer que eu trabalho lucidamente para a falha, porque quando a falha acontece é quando eu acho que aconteceu qualquer coisa ali. É aquele momento que, quando eu vou ver um espetáculo,
eu vou guardá-lo para sempre se o espetáculo tiver sido trabalhado com essa extrema lucidez. E é isto que acontece aqui, muito particularmente neste espetáculo, por ser uma equipa pequena, por estar a trabalhar só com 2 atrizes, passar horas infindáveis com elas, só a ouvi-las, só a vê-las. E então há mesmo esse caráter obsessivo da lucidez, é muito, parece-me a mim, muito evidente neste trabalho. Achas que és uma encenadora ou uma artista mais do gesto e do apuro do gesto? Porque falas muito disso, não é? A propósito deste espetáculo, mas também sobre o riso dos necrófagos de que falávamos. Na altura pesquisaste, aliás, com apoio ao movimento do Marcos Veiga, do Seguro Fichado. Sim. Trabalhaste muito a questão das facas, como é que se manobram as facas, Sim, as katanas. sim. Para te perguntar, és mais uma artista interessada nisso, na questão do gesto, do que propriamente no texto? Eu sei que isto não é uma coisa matemática, mas se pudesses, se consegues olhar para a tua forma como artista, dirias que é mais importante para ti isso, o movimento? Eu não diria que é mais importante. Eu acho que é tão importante quanto. Nos últimos anos isso tem sido cada vez mais lúcido para mim. Eu adoro palavras, adoro o texto, é esse o sítio de onde eu venho enquanto artista. Mas quando eu comecei a perceber a potência do gesto e até a potência do gesto na própria palavra, quando eu comecei a perceber isso lucidamente, eu acho que sim, comecei a tomar muito mais atenção, a ser muito mais, a arranjar mais metodologias para conseguir ir mais longe nas possibilidades do gesto. Então eu diria que não sou talvez uma artista tanto do gesto, mas acho que o gesto tem aqui uma importância tão grande quanto o texto, quanto o verbo. Sim. Até porque vens da dança, ou pelo menos ela está contigo. Não tenho formação assim de dança, mas sim, passei por ela durante algum tempo. Estou aqui a arranjar causas que não... Não, sim. E acho que já houve vezes em que eu achei, eu acho que eu podia até ter sido bailarina, se calhar, mais do que atriz, muitas vezes, sabes? Não sei, às vezes... Os artistas atormentam-se muito, eu acho. E pronto, agora falando de mim especificamente, eu atormento muito. Então, às vezes, preciso de escapes e de fingir que há qualquer coisa que se conjugou para eu fazer isto, mas eu não devia ter feito isto. Eu devia ter sido bailarina. Os meus pais deviam ter percebido que eu tinha muito mais queda para fazer coisas com o meu corpo do que só com a minha voz, embora isto não haja estes limites, obviamente. Mas acho que o teatro é um sítio tão, tão generoso, tão absolutamente incrível, em que se pode ser absolutamente tudo. E isto não é só num sentido superficial, é que se pode ser tudo mesmo. Nós podemos fazer tudo aqui, podemos ser qualquer coisa, porque quando fazemos ou quando dizemos, essa coisa já está a acontecer. E isso é absolutamente maravilhoso. Já agora, a raiz mais comum dos teus tormentos tem a ver com o quê? A falta de confiança naquilo que estás a fazer? É o quê? Eu sei, eu acho que... E isto só... Há bocado, no início da nossa conversa, falávamos desta aproximação de quando é a estreia, não é? Porque no meu trabalho eu passo muito tempo... sempre com as mesmas pessoas, não é? E aquelas horas diárias que passo com aquelas pessoas são tão intensas que se transformam em meses, anos. Chegas ao fim de 2 meses ou 3 meses e parece que conheces aquela pessoa por dentro, por fora, de todas as formas. Conheceste a vida toda. Eu conheci estas atrizes agora, mas sei tudo sobre elas. Sei absolutamente tudo sobre elas. Quase tanto quanto sei de mim própria, que me conheço há quase 51 anos. É muito estranho, mas é verdade. E dou por mim e elas próprias, às vezes eu digo-lhes coisas que elas assustam-se e fico, mas como é que tu sabes isso? É extraordinário. Então este tempo, que se passa muito tempo a construir um mundo, a construir... Sim, é isso mesmo. Quando se constrói um espetáculo, constrói-se um mundo. Constrói-se um mundo onde habitam só aquelas pessoas que nos rodeiam na construção desse mundo. E depois há uma altura que esse mundo tem que ser partilhado. E esse é o lugar é um lugar aflitivo. É um lugar de pânico, para mim.
seja como encenadora ou como atriz. Há qualquer coisa nesse momento de abertura do mundo que é avassalador. Mas por causa da validação? Não, eu acho que não é por causa da validação. É mesmo porque de repente se está a expor um mundo que foi construído sobre uma intimidade muito grande. Há uma exposição muito grande. E de repente, sem tempo para criar cumplicidade anterior, sem tempo para se ir conhecendo, não há passinhos pequeninos. É logo o abismo. Pronto, estás ali e atiras-te. E agora vamos ver o que é que acontece. Então, esse lado é de facto pavoroso. É pavoroso. Todas as vezes que eu, como atriz, tenho que... Eu e todas, não é uma coisa só minha, certamente. Mas aquele momento que antecede a confrontação com o público, ou partilha, ou quer que seja, aquele momento em que coabitamos o mesmo... em que vão coabitar o meu mundo, esse momento é absolutamente aterrador. E parece que vais morrer. Parece que morres mesmo. Que morres e és obrigado a voltar a renascer daquilo. Então é traumático, é violento e é muito, muito, muito intenso de cada vez que se faz. E é pavoroso só quando estás em cima do palco ou também quando, neste caso, és encenadora? Também quando sou encenadora, mas eu diria que bem menos. Eu diria que tão menos, tão menos. Ser atriz e ser ator é uma coisa... Não sei. Eu acho que vou muito em breve deixar de ser, porque percebi que quando só enceno também tenho isso, mas é tão... É mais tranquilo? É tão mais tranquilo. Eu não fico sem... não tenho tanta taquicardia, não sinto tanta secura, é tudo em menor... É mais racional. Talvez. Sim, é mais racional. É mais racional, talvez. Sim, talvez isso. E não sei se também da outra parte também se não é racional. É racional também. É muito racional, porque de repente também há uma racionalidade de tudo o que está a acontecer no teu corpo. Do coração quase de sair, o peito rasgar-se e quase que aquilo vai saltar para fora do teu peito. Sentir que o teu sangue circula tão rapidamente. Há um fogo que começa a tomar conta de todo o teu corpo e depois há uma paralisia em simultâneo. Não sei. Há pessoas para quem isso é viciante, não é para ti? Não! Zia, a parte plástica, sérica deste espetáculo tem muita importância, já falaste aqui dele. O cenário habitado pelas atrizes é um conjunto de obras, móveis, caixas de luz do Quiloange Enda, o artista angolano. Sim. Ele entra como, quando, no processo e qual era a ideia que tu tinhas? Sim, eu gosto muito do trabalho do Quiloange e já o conheço há alguns anos. E há uns anos atrás também ele convidou-me para um projeto dele no Porto. E a partir daí ficou também a vontade de mais colaborações. E achei que aqui era o sítio perfeito, até porque ele também só constrói obras para serem vistas, não é? Sendo que ele normalmente não se coloca fisicamente para ser visto. Então convidei-o, falei-lhe dessas duas obras que a Jaimília tinha proposto, o Arquivo do Ensfield e o livro de Robin Costa-Lewis, e fomos falando um bocadinho, sem saber ainda o que seria o espetáculo, ainda antes do primeiro dia de ensaios. E quando eu partilho aquela imagem do Ensfield, falo desta ideia da opção do olhar e de ser olhado. E em conversa ele surge com o conceito da radiografia. Porque alguém lhe tinha enviado umas radiografias e ele achou aquilo... Andava de volta de radiografias e alguns dias. E quando eu lhe falo disto, ele olha, está curioso que eu andei a ver radiografias e pode ser isto. Podemos partir talvez daí. E quando ele começa a desenvolver este conceito de radiografia e como é que isso poderia estar no próprio espetáculo, há também, depois já no início dos ensaios, começa também a ser para mim muito evidente que o espetáculo começava de um sítio mais simples na sua figuração e que se fosse complexificando até em termos da luz, da cor. E falando com a Carolina Caramel também, a designer de iluminação,
começo a pensar no meio do espetáculo, que é quase um sonho que deriva em pesadelo. E é um pesadelo em que a luz toma conta de tudo. O espetáculo começa a ser demasiado luminoso, extremamente luminoso. Luz que incomoda. Que incomoda. E as obras do Quiloangi, quando começam a interferir no espetáculo, elas aparecem só como imagens, fotografias, não é? E que a partir do momento em que o espetáculo começa a intensificar-se na sua luminosidade, as obras também começam a ganhar luz e são, de facto, também elas quase ficam no limite do insuportável. E isso também traz aqui um caráter ao espetáculo que me parece muito interessante. O Quiloangi é angolano e vive em Angola, vive em Luanda. Estas imagens que ele fez, ele fez-las lá. Então, há imagens que transitam de África para a Europa, que vêm de Angola para Portugal, e que todas elas têm este fundo de terra vermelha, com rugosidades, com texturas. E o espetáculo também tem muito deste meu olhar, do meu olhar subjetivo sobre a própria África. Quando eu construo esta segunda parte, que são focos de luz que vão aparecendo, tem a ver com a forma como eu vivo a noite e como eu vejo a noite quando estou em África, que é espantoso. Nós aqui nunca temos noção do que é a noite. A noite aqui está sempre iluminada, não é? Alguém determinou o que é que era para ser visto. Aqui está aceso, portanto é aqui que tu deves estar. Se há alguma coisa que está apagada, é porque é um sítio que tu não deves estar. Então alguém determina a geografia do teu movimento, a geografia, eventualmente, do teu próprio gesto. O teu olhar é determinado pela luz que alguém plantou. E quando tu chegas a São Tomé e Príncipe, a Bissau, começas a perceber que, mesmo na cidade, há uma outra forma de lidar com o escuro e com a luz. Que e é há qual? pequenos focos de luz sempre. Há um fogo que uma mulher acende porque vai assar qualquer coisa. Há um fogo que alguém acende porque quer aquecer alguma coisa. Então há pequenos focos de luz que se vão acendendo no meio da escuridão. E depois também tem outra coisa, que é a percepção do mundo. Quando tu não tens as luzes que alguém colocou para tu poderes percepcioná-lo, também se torna outra. És tu que tens que entender o mundo a partir desse sítio mais escuro. Não sabes muito bem se estás a pisar num sítio que é plano, se vai haver um buraco. Portanto, o teu corpo, o teu estado de lucidez é muito maior, ao meu pelo menos. E então isso também é muito trazido aqui para o espetáculo. E sem nós termos conversado muito sobre isso, aparece esta ideia da radiografia, esta ideia da exposição total. Da exposição. Da radiografia. Exatamente. O extremo de do ver tudo, não é? Do ver tudo, do ver aquilo que não se consegue ver na superfície da pele. E quando se olha tão profundamente para as coisas, para o mundo, para a vida e para nós mesmos, há qualquer coisa de extraordinário que tem de acontecer, não é? E as obras trazem muito este lado. A propósito desta coisa da luz que fere quase, o incómodo é uma coisa que te interessa como artista a tirar para o espectador? Interessa-me não como uma coisa à partida, vou trabalhar para incomodar o espectador, mas porque o incómodo surge. Onde há incómodo, onde há atrito, onde há conflito, há matéria para se criar alguma coisa. Eu não posso criar nada se não houver cisões, se não houver contraditórios. Então não tenho absolutamente nada por onde pegar, por onde criar, não é? E o que acontece, acho eu, é que quando eu percebo o atrito, quando eu percebo a cisão, quando eu percebo a ranhura, então eu vou escavar isso até não parar, como quando temos assim uma borbulha, e eu sou muito esquizofrénica nisso mesmo, e começo a coçar, até aquilo fazer sangue e abrir-se ali uma parte no meu corpo. Eu acho que o meu trabalho é um bocadinho isso também. Quando eu encontro esse sítio, eu quero escavá-lo até expô-lo completamente, até isso estar, não sei, até encontrar o ponto de regurgitação disso, não sei.
disse no início desta conversa, fundaste a companhia Teatro Griot, de que és artista e encenadora, e disse no início também que tinhas sido a sua diretora até há pouco tempo, até há muito pouco tempo. Foi no ano passado que te afastaste oficialmente do cargo? Vamos pôr assim. Oficialmente foi o ano passado, sim. Ok. Já era uma decisão tomada há algum tempo, há mais de um ano. E veio porquê essa decisão? Porque eu acho que as coisas têm um tempo, não é? E ainda por cima, numa companhia como o Griot, que nasce de tantos improváveis, de um lugar tão livre, no sentido da própria criação, de não estarmos presos a quase nada, não termos alguém que encene sempre todas as peças, que vamos sempre buscar artistas de fora para trabalharem com a companhia. Achei que também tinha chegado o momento em que a linha programática tinha que começar a passar para outras pessoas da companhia, porque acho que já estavam a ficar demasiado cunhadas, se quisermos, pelas minhas vontades, pelas minhas subjetividades específicas. E acho que quando se trabalha numa companhia, pelo menos nos termos do Griot, isso não tem que ser tão vincado a esse nível. E então achei que seria essa altura em que eu já estava a ficar, já não conseguia ver com tanta imparcialidade esse lado. Quando eu começava já a dirigir muito a programação para as minhas próprias vontades específicas e não para uma vontade que é conjugada com várias vontades, não é? Ou com vários interesses. E o que é que achas que esse afastamento vai abrir agora nas tuas próximas passadas artísticas? Sim, já está a abrir muita coisa. Já está a abrir muita coisa. Deixa-me mais tempo, por exemplo. Isso é uma coisa muito importante aqui, não é? É muito importante. O tempo É a coisa mais importante. É das coisas mais importantes. Sim, o tempo é importantíssimo. E quando se faz teatro, na cena, o tempo é ditatorial mesmo. E então fico com muito mais tempo para poder investir nas minhas vontades, nos meus interesses, nas minhas subjetividades. Ainda assim, também me deixa tempo para trabalhar com os restantes guerrilhos de uma outra forma. Ou seja, não te afastaste totalmente, estão próximos na mesma, simplesmente. Sim. Só já não tenho este papel de diretora artística que durante os últimos tempos começou a ser mais pesado, eu acho. Gostavas de trabalhar menos? Esse é um objetivo? Gostava de trabalhar muito menos. É um objetivo, sim. Embora eu já faça muito isso. De ter cada vez menos projetos por ano. E de me dedicar a eles de uma outra forma. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar durante muito tempo as coisas. Levo muito tempo a chegar aos sítios e gosto de ter esse tempo. E muitas vezes isso não é possível por várias condicionantes, não é? Logo, a condicionante financeira. Então isso também nos obriga a trabalhar a pôr-nos perante o trabalho, colocar-nos perante o trabalho de uma outra forma. Mas gostava mesmo de trabalhar muito menos. Acho que o meu trabalho seria muito mais interessante. Acho que eu seria uma pessoa mais interessante. Acho que descansaria mais e acho que também preciso de descansar mais. Preciso de estar menos obcecada com trabalho e estar só a fazer coisas que não me deixem tão aflita e tão afogueada. Então sim, acho que é um objetivo e acho que irá acontecer inevitavelmente. Eu gostava de falar de um momento do teu trabalho e do trabalho do Teatro Griot, que foi fazer o Luminoso Afogado, a partir da obra de Alberto, um espetáculo que apresentaste, julgo que numa versão já retrabalhada aqui há 3 anos, no Alcântara. Sim. Exatamente. Presumo que tenha sido um momento importante para ti, porque o Alberto tinha ligações muito lá atrás na tua vida. Queres contar essa história? Sim. O Alberto surge na minha vida no início da minha carreira, quando eu ainda estava no Teatro Praga. Eu tinha lido o Lunário e estava muito fascinada com o livro e achei que aquilo poderia dar um excelente espetáculo. Eu era muito nova, claro. Tinhas 20? 20, sim. Talvez 20. Foi o início do Praga, portanto, não sei, 1990 e
6, 7, talvez. E então resolvi procurar pelo Alberto. Até que alguém me dá o número de telefone de casa. Eu ligo para ele e disse, olha, eu sou a Zia, sou atriz e tal, e tenho aqui um projeto, acho que gostava muito de fazer uma adaptação do Lunário para teatro. E ele que, para quem eu conhecia, ele tem uma voz enorme, muito cheia, mesmo ao telefone, e acho que deve ter achado engraçado, que uma miúda deve ter percebido, isto é uma miúda, quer fazer uma coisa destas, ainda por cima chega ao meu telefone de casa e disse, pronto, está bem, então olha, manda-me as tuas ideias, vou-te dar a morada, queres apontar? E eu fiquei, pronto, está bem, então escrevi assim umas coisas, enviei-lhe por correio e depois ele volta a ligar-me e diz, então quando é que podes passar por aqui? Uau! E aí foi tipo, passar por aí, claro, posso. E então fui ter com ele, falámos um bocado sobre o livro e sobre o que queríamos fazer, aquilo foi de facto um encontro incrível. E estávamos a trabalhar... Foi a primeira vez que o conheceste, que o viste fisicamente. Sim. E depois estávamos a trabalhar na adaptação desse livro, do Lunário, que depois viria a chamar-se O Canto do Noitibó, o espetáculo. E, entretanto, ele faleceu a meio do processo. E eu lembro-me na altura querer desistir do trabalho, porque acho que já não fazia sentido, mas depois a irmã dele, a Laike, me disse, não, Zia, por favor, continue. É a última coisa que ele estava empolgado a fazer e, portanto, façam. E então fizemos esse trabalho, apresentámos-nos Praga ainda. E depois, passados todos estes anos, este também era um texto um dos muitos textos que eu gosto muito. Pensei em adaptá-lo para um monólogo e, de facto, o Luminoso Afogado primeiro foi um monólogo. E eu depois fui convidada a apresentá-lo em Cabo Verde e nessa altura também para o mesmo festival, para o Mindelact, também íamos estrear, o Teatro Guerreiro íamos lá estrear um espetáculo encenado pelo Rogério de Carvalho. Posso saltar do meio da escuridão e morder. E alguns dias depois eu apresentaria o Luminoso Afogado, não em São Vicente, não no Mindelo, mas na cidade da Praia. Acontece que, e isto era uma recorrência nos meus primeiros anos, quando eu regressava à África, fosse para que país fosse, normalmente eu perdia a voz. Sei lá, ou porque eu tinha muito calor e usava muito ar-condicionado, não importa. Eu sempre em algum momento perdia a voz. E assim que estreámos o Posso Saltar do Meio da Escuridão e Morder, a minha voz desapareceu. E dias depois eu teria o Luminoso Afogado para fazer e era um monólogo. Chamei a direção do festival, expliquei que não podia fazer o espetáculo, estava realmente quase sem voz. Entretanto comecei a sentir muitas dores de garganta, fui a uma clínica, disseram-me que eu tinha uma ferida na garganta, comecei a levar injeções de penicilina e a direção do festival queria manter o espetáculo. Disse, eu não posso ir daqui porque a clínica é aqui, eu não posso viajar. Mas passamos o espetáculo para aqui, para além, aqui no Mindelo. E nisto começo a ter muita febre, enfim, e a ter muitos delírios. E neste delírio achei, eu vou fazer o Luminoso Afogado, mas eu vou mudar isto tudo. E em muito poucos dias eu coloquei o Cholagi e o Gil Lourenço a fazer um espetáculo comigo. Foram traduzidas algumas partes do espetáculo para crioulo cabo-verdiano. O Cholagi compôs uma música e a minha voz foi voltando, não é? Ainda muito uma voz estranha que eu própria também não conhecia. E nós estreámos então o Luminoso Afogado em Cabo Verde com elenco de 3 pessoas. Depois de um delírio febril. Depois de muita febre. Uau. E depois pensámos, isto é extraordinário, eu quero voltar a fazer isto convosco em Lisboa. E então aí comecei a estruturá-lo, efetivamente pensando nestes 2 outros elementos para o espetáculo. E fizemos a reposição um pouco antes até da pandemia, acho eu. Sim. Zia, traçando aqui nesta parte final da conversa algumas linhas que nos ajudam a perceber as viagens da tua vida. Tu és filha de mãe angolana e pai timorense, mas cresces em pleno Cais do Sodré. São essas as
ruas da tua infância? São as ruas da minha infância que agora E são não, mesmo as ruas, não é? agora não as reconheço. Pois. Porque já não são as mesmas ruas, com certeza. Não tenho qualquer afeto quando passo por aquelas ruas. Essas ruas da minha infância só existem dentro de mim. Já não são as mesmas, não reconheço nada. O jardim agora chamado da Time Out, que para mim foi sempre o Jardim da Ribeira. A Time Out, que era a Praça da Ribeira. Portanto, é muito estranho estar num sítio que sabes que é o sítio, mas que na verdade não é. O sítio que está em mim não é este. Então há assim também um desfazamento. E essa transformação tu sentiste gradualmente ou foi uma coisa de repente a Eu acho que foi cidade, muito a cidade de repente. desapareceu? Sim. A cidade que conhecias desapareceu? Ou pelo menos a consciência disso foi muito repentina. Há um dia que de repente percebi que eu perdi-me. Exatamente. Eu perdi-me. E estava perdida e estava em ruas que eu conheço há muitos, muitos, muitos anos. Mas eu perdi-me porque não tinha referência nenhuma da rua onde eu estava. Tudo que existia na rua que eu conhecia já não existia. Estavam novas lojas, cores novas, de repente tudo era novo. E eu, nessa altura, conscientemente percebi que era uma outra cidade, com a qual eu já não partilho afeto absolutamente nenhum. Esta Lisboa e esta cidade que eu tenho muito afeto, habita em mim só. Tu nasceste em Angola, mas vieste logo muito pequenina Sim. para cá. Tu já contaste isto, vir para Portugal foi uma espécie de solução de curto prazo da tua família, que no teu caso se tornou depois de longo prazo. Sim. Os teus pais planeavam regressar a Timor. Exato. Gostava de perceber se isso, essa ideia do regresso, se fez com que na tua infância passaste muito tempo a ouvir falar de outros lugares, lugar que não conhecias, nem podias conhecer no imediato porque estavam longe, não é? Havia esses ecos permanentes de outros mundos ou não? Enfim, o dia-a-dia era o presente e estava-se ali e pronto. Não, existia muito. Até porque quando eu vivia aqui na Rua de São Paulo, eu vivia num prédio em que viviam só famílias como a minha, em que o pai era timorense e a mãe era angolana. Porque quando nós viemos de Angola, nós viemos com o estatuto de refugiados, e eram várias famílias como a minha, que tinham vindo juntas para cá. E, portanto, fomos colocados ali neste sítio para viver até, de facto, irmos embora. E então, naquele sítio, naquele prédio, era como se, quando eu entrasse dentro dele, eu entrasse noutro sítio. Poderia estar no Bié, ou poderia estar em Viqueque, em Timor. As línguas mais faladas dentro desse prédio eram o teto ou era um bundo. E, portanto, era de facto, nem sequer era só como se eu tivesse que construir uma ideia do mundo. O mundo estava mesmo ali. O que eu tinha, às vezes, o que eu acho que construí muitas vezes eram as paisagens e os lugares físicos. Isso eu acho que eu construí... A partir do que ouvias? Do que eu via, e das sim. histórias? Sim. E há pouco tempo, o ano passado, eu fiz um espetáculo, um monólogo que se chama Fano Ruim. Fala um bocadinho disso, eu gostava de perguntar. Sim, esse espetáculo parte de um encontro que eu tive com uma coleção de crânios timorenses que foram trazidos para Portugal durante o período colonial, em 1882. E esses crânios eu vi-os num armário no Departamento de Antropologia de Coimbra. E quando a Gulbenkian, através do programa Europa, Oxalá Europa, é tão mau que eu não sei nunca, me convidam para apresentar um trabalho, eu pensei que seria um enquadramento perfeito para pensar sobre este encontro com os crânios, com os ossos. Como é que descobriste que existia, que esses 35 crânios estavam guardados em Coimbra? Foi muito por acaso. Foi na altura em que se encontraram as ossadas em Lagos, onde agora é um parque de estacionamento, não é? de um campo de minigolf, de pessoas escravizadas, não é? Foram lá encontradas e depois essas ossadas foram levadas para Coimbra para serem estudadas.
E no rasto porque eu fiquei muito impressionada com este cemitério, que ninguém sabia dele até então. E eu queria saber um pouco mais sobre esses ossos que tinham sido encontrados. E quando falo com alguns amigos meus, há uma pessoa que me diz: olha, não sei se tu sabes, mas sabes que também em Coimbra há lá uma coleção de crânios de pessoas timorenses. Eu acho que a pessoa nem sequer sabia que eu era meia timorense. E então, que há uma coleção de crânios. E depois comecei a investigar e já havia várias coisas escritas sobre isso. Nomeadamente o investigador Ricardo Roque. E a partir daí começa a surgir uma vontade quase obsessiva de entender mais sobre isso e de estar perto desses crânios. E há uma altura que de facto isso acontece, sem que a pessoa que me fez a visita ao departamento não sabia que o meu interesse era pura e simplesmente naqueles crânios. A pessoa está a fazer uma visita pelo departamento a mostrar-me ossos do Paleolítico, do não sei das quantas, e eu só a pensar, mas onde é que estão os crânios? E o departamento é grande, para quem eu conhece, até que eu entro numa sala e a professora estava a falar de uns ossos quaisquer e eu não sei porque vir-me para um outro lado e assim, de lado, consigo ver um armário e vislumbro 2 crânios. E estico a cabeça e vou direto para o armário e fico parada e a professora do outro lado olhar para mim quase tipo uma educação, depois vai ter comigo, isto são uns ossos, crânios, não sei o quê, timorense. Eu disse, sim, e depois para ali e começa a fazer imensas perguntas sobre isso e acho que nesse momento ela percebeu perfeitamente que eu só estava lá por causa daqueles crânios. E há um crânio em particular que me chama muito a atenção e eu perguntei-lhe se dava para perceber se os crânios eram de homens, de mulheres, de crianças. E ela disse, sim, deu-me algumas características possíveis de identificar e eu disse, portanto, este crânio é de uma mulher. E ela disse, sim, provavelmente a única mulher, que era o tal crânio que eu já estava, de alguma forma, muito virada para esse crânio. E quando saio dali, tenho muitas noites, isto é terrível esta partilha, mas pronto, tenho muitas noites em que sonho com estes crânios e que acordo a chorar compulsivamente. E quando me fazem este convite, eu pensei que eu podia trabalhar sobre isso. E quando começo a pensar no trabalho, há ali um momento em que eu achei que parvoíce, eu nunca vou poder trabalhar sobre isto. Isto está minado com muitas emoções, muitas coisas e vai ser impossível. E quando me dou conta disto, eu já tinha o compromisso assumido, começo a pensar que podia trabalhar não a partir dos crânios, mas a partir da minha família e da minha ideia do que era a minha avó, da qual eu herdei o meu nome. A tua avó do lado do teu pai? Sim, que eu não conheci nunca, que tenho 2 fotografias só, mas que o meu pai muitas e muitas vezes falou dela, dos cabelos dela, das coisas que ela fazia no tear, das coisas que ela fazia com as mãos, com o barro, a louça, as coisas para enfeitar, a forma como ela falava, e também da aldeia onde vive toda a minha família, que é em Viqueque, é uma aldeia muito pequenina, que se chama Bulai, onde só habitam pessoas que são da mesma família. E que há várias histórias ligadas a isso e que para mim foi sempre muito normal ouvi-las. Que em Timor há uma tradição que existe em todas as comunidades, que é a construção de uma casa sagrada, onde habitam todos os ancestrais dessa comunidade. E na minha aldeia, na aldeia da minha família, não é exceção. Há uma lulik, que é como se diz em teto, casa sagrada, e que essa uma lulik, no caso da minha família, é guardada por 2 cobras vermelhas. Há 2 cobras vermelhas que a guardam constantemente, mas que só se mostram quando alguma coisa terrível, perigosa, está para acontecer. Então há assim muitas histórias à volta da nossa Malulik, à volta da minha avó, à volta do meu avô, que era o patriarca da família e que supostamente o patriarca da família é quem herda todos os poderes que podem mediar a família com os seus ancestrais.
E pronto, e há muitas histórias que o meu avô era muito, muito velho e que às vezes era visto a correr que nem um miúdo pelo meio do mato, ou que havia dias em que ele já estava desdentado e que aparecia com os dentes todos. E isso é dito por pessoas da minha família até hoje, pessoas com a minha idade, que estudaram até na Europa e fora daquele contexto, e que me contam isto como uma verdade absoluta e como um acontecimento que teve lugar. E então é à volta disto, ou é a partir disto, que eu me vou ancorar para poder chegar com muitos pezinhos de lã a estes crânios, a estes insepultados. Tu já foste a Timor, entretanto? Não. Nunca foste a Timor? Eu nunca fui a Timor. E queres? Quero muito. E estive assim a um pé de chegar lá. Portanto, Timor é assim... é um sítio onde ainda não chegaste. Ainda não cheguei. Vamos fazer aqui uma pequenina pausa para ouvir como foi o episódio anterior do Teatro. Esteve cá o André de Cedeiro. Vamos lembrar aos bocadinhos como é que foi essa conversa e já voltamos. Na minha vida tudo vai surgindo a partir dos desafios que me vão lançando. Ou seja, há muita coisa que eu gostava de fazer e quando há oportunidade eu agarro e experimento. Porque eu, se olhar ao que eu era há 10 anos atrás, quase não há nada que coincida com o que eu sou agora. Como ninguém me dizia que havia pessoas para quem o corpo podia não corresponder à identidade que essas pessoas sentiam no seu cérebro, eu não sabia que isso podia estar a acontecer comigo, não é? Eu sentia-me só mal. Eu achava que toda a gente era como eu e toda a gente estava desconfortável de alguma forma, mas não dizia. Porque eu sou normal, não é? Eu sentia-me normal. Claro. Ou seja, mal, mas normal. Não sabia que havia mais pessoas como eu. Isso é um grande acontecimento. Encontrar alguém que sente as coisas como nós sentimos é um grande acontecimento. Eu já não estava a conseguir pagar um ateliê nem viver das artes plásticas e percebi que quando nós tomamos um caminho que pode fazer com que algumas pessoas se afastem de nós também temos de ser mais independentes e conseguir ocupar menos espaço, trazer menos bagagem. Não sou um ator, eu não me mexo como um ator se mexe, nem falo como um ator fala. Isso pode ter também a sua piada, não é? Mas também tem muitas limitações. Provavelmente escrevo para me compreender, para deixar um registro, às vezes também para mim, da minha visão do mundo e de mim. André de Cedeiro foi convidado do último episódio do Teatro. De regresso à conversa com a Zia Soares, gostava, Zia, de levar de ti uma sugestão. Tenho uma única sugestão, que é uma exposição que se chama Cores 1.8, de composição de um grito, que está no Instituto, no Porto, e é um trabalho da minha queridíssima amiga, colega, companheira Neuza Trovoada. Vão ver, é um trabalho absolutamente maravilhoso, muito, muito delicado, muito potente, muito autoral. Portanto, é irem até ao Porto, até ao Instituto, verem o Cores 1.8 de composição de um grito. Há um momento aqui no podcast em que entra uma pergunta gravada por alguém. Ora escuta. Querida Zia, o que te move? Beijo grande. É a arte de perguntar muito com muito pouco. Ouvimos a Jaimília Pereira de Almeida, de quem aqui falámos várias vezes. E ela quer saber do motor. Ai, o motor, pois é. Eu não sei, eu acho que não há um motor, mas acho que muitas vezes o que me move, e acho que falámos um bocadinho sobre isso aqui nesta conversa, é este medo e este pânico. É isso que me faz mover. Acho que mesmo quando estou parada, não é? E acho que isso também é talvez também uma característica muito minha, que é perante o pânico e o medo eu atiro-me para a frente, não volto para trás. Como diria uma amiga muito querida, daqui para trás só para a frente. Portanto, acho que é isso. Zia, muito obrigada por teres vindo ao podcast do Dona Maria II. Obrigada. O teatro regressa daqui a 15 dias. Podem até lá ouvir-nos e subscrever o podcast do Dona Maria II no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Até lá.